Tá começando mais um Tirando o Crachá. E no episódio de hoje, diretamente do Rio de Janeiro, Natália Dias, para falar sobre empreendedorismo, inovação e liderança. Seja bem-vinda. Nath, é um prazer te receber aqui. Começa falando sobre você já. Primeiro, obrigado pelo convite. Tá um pouquinho da minha história. Eu hoje em dia empreendo, trabalho com inovação, não era desse meio. A minha carreira começou ali com design, dali eu fui para publicidade, trabalhei em multinacional ali muito tempo. Até eu brinco que a minha vida era uma mistura de Se Beber Não Case com O Diabo Veste Prada. E aí, em algum momento, eu achava aquilo ali era o que eu queria para o resto da minha vida, até você começar a chegar ali nos cargos que eram o seu sonho, né, era o meu sonho. Quando eu cheguei ali, eu falei assim: não sei se eu quero esse sonho para o resto da vida". O resto da vida começou a aparecer muito tempo, e eu não tinha um plano B, assim, porque já passaram os últimos anos todos em função daquilo ali. Sou carioca, fui morar em São Paulo por 4 anos, tinha aberto eu brincava muito que eu não tinha ido lá para fazer amigos, então eu trabalhava loucamente no meu final de semana, nas coisas, porque eu abri mão de família, de relacionamento, de tudo por trabalho. E aí quando eu conquistei os caras que eu queria, eu falei: "Mas gente, não". E aí, cheguei aqui e não tô feliz, não tô feliz com quem eu tô me tornando, não tô feliz com o mercado, não tô feliz dessa forma. E aí eu comecei a empreender em paralelo mesmo, assim, porque eu tive uma tia que tinha 40 e poucos anos, e em 6 meses ela foi diagnosticada com tumor no cérebro e faleceu muito rápido. E aí é aquele tipo de coisa que faz a gente olhar tudo por um outro ângulo. E eu falava: "Gente, mas eu trabalho tudo isso e eu vivo para trabalhar para ganhar prêmio? Para ter o dinheiro que eu não tenho tempo disponível nem para tirar férias". Não tenho mais vida social, a gente brincava inclusive que fazia reprodução em cativeiro, porque você não consegue mais ter vida. Então eu comecei a questionar tudo isso, mas é isso, comecei a minha carreira com 16 anos, eu estava no ensino médio, fiz um cursinho de web e comecei com 3 meses estava estagiando, e ali eu já estava com quase 30 e eu falei: "Agora eu faço o quê? Não quero isso mais, mas eu vou para onde? Como é que eu vou pagar meus boletos? Como é que eu transiciono?". E aí, e de luto do processo da minha tia, e aí eu comecei a pensar em ter um plano B, e foi quando eu comecei a empreender para fazer alguma coisa que naquele momento fizesse sentido. Não imaginava que eu ia largar a carreira, eu imaginei que eu ia ter um hobby, e aí eu descobri que eu era boa naquilo ali, que aquilo ali podia me dar uma liberdade. Eu tinha TDAH sem saber que eu tinha TDAH. Para uma criativa, acho que eu era trabalhar com criação, eu acredito que uma galera ali tinha TDAH também, então muitas coisas eram normalizadas, né. Mas você poder ter a liberdade de você criar, eh, você conseguir criar o seu horário, a sua rotina de uma forma que te torna produtivo, né, que não é o horário porque tem que estar ali, você não tem que mostrar, eh, o você não tem que cumprir ali só alguma coisa, eh, fez bastante sentido pra mim, assim, até como qualidade de vida. E aí a partir dali eu comecei devagarinho a gostar de empreender, a tentar entender o que era, e 10 anos depois agora eu tô aqui com um negócio de impacto, começando a lançar uma outra startup, com uma OSC que a gente tem lá no Rio também, que a gente chama de Empreende Rio, que é uma comunidade para promover lideranças dentro de comunidades, a parte de empreendedorismo periférico, então a gente tenta sempre fomentar, estimular. Então, 10 anos depois eu reclamava que eu trabalhava muito com publicidade, mas eu tô aqui agora trabalhando muito com inovação. E quando você olha para trás, nesses seus 4 anos em São Paulo, você se arrepende de alguma forma ou você teria feito tudo de novo? Teria feito tudo de novo, porque eu era muito nova, e eu sempre falo que quando a gente é jovem, a gente tem essa arrogância de: "Eu vou dominar o mundo e eu vou". E eu comecei com isso já até para entrar em publicidade, assim, como era de design, existia principalmente para as agências de multinacionais, era muito difícil entrar e quase não tinha mulher. Então eu ouvia com 20 e pouquinhos anos que: "Ah, aquilo ali é impossível, aquilo ali não dá, ainda mais você que não é de publicidade. Não, mulher não segue, mulher tem que ser atendimento, não pode ser criação". Eu falei: "Ah, não pode? Vai ver que não pode". E aí eu fui entrando nos lugares onde realmente praticamente não tinha mulher,
desbravando aqueles cenários mesmo, mostrando que podia, mas eu comecei a entender também, o porquê que não tinha, assim, eram também cenários que tinham assédios, eram cenários que não, que eram muito difíceis por vários motivos. Então, quando se a gente passava realmente várias coisas, então você entende depois, são ambientes extremamente masculinos, e isso foi um dos porquês também eu quis sair, porque eh, você aos pouquinhos vai se transformando, eu sempre falo que, assim, não era uma coisa que não era uma coisa que eu você não vira do dia pra noite uma outra pessoa, mas você vai sendo assim. Eu lembro que eu tinha um chefe que falava muito pra mim assim, eh, "Eu aprendi sozinho, você tem que aprender sozinho, eu não vou te ensinar". E aí você vê 5 anos depois, você sendo cobrada de um monte de coisa, com um monte de pressão, e inclusive de cima, eu não falava literalmente: "Ah, você vai ter que aprender porque eu aprendi sozinha", mas você não se dispõe tanto assim a ajudar o outro e entende que o seu papel como líder, que é uma coisa que eu defendo muito hoje em dia, o seu papel como líder é achar tempo para desenvolver aquela pessoa, não é fazer, não é jogar barra sozinha. Mas eu era a pessoa que não tinha tempo, falava assim: "Ah, eu aprendi, você vai aprender também, vai dar uma". Então, e isso são coisas que não é do dia para noite, assim, você vai dando um passinho para um outro lado e você vai ter gente. Uma coisa que eu passei muito eram pessoas que roubavam ideia, pegavam crédito da sua ideia e apresentavam por cima, assim, mesmo que você tenha ficado 2, 3 dias sem dormir para ter aquilo ali. Assim, você passa umas coisas que vai te blindando, então você passa a não confiar nos outros, você passa, eu era grossa com algumas pessoas, assim, porque eu estava o tempo inteiro tendo que me defender, o tempo inteiro. Tinha coisas que eu não podia nem falar no ambiente de trabalho, eu tinha que ir para fora da agência para poder ter reunião. Era uma coisa tão competitiva, tão agressiva que eu teve uma época que eu falei assim: "Gente, eu não quero ser a pessoa que tá dando patada, porque o outro foi escroto, eu tenho que ser escrota também". E eu não me arrependo, porque eu acho que foi importante a vivência. A parte do Se Beber Não Case era muito legal, a gente trabalhava com marcas muito grandes, então eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, por exemplo, pode falar o nome da marca aqui? Ou não? Trabalhei para Coca-Cola, é muito legal criar com a Coca-Cola, gente, você pode a gente fez ação com tampinha de Coca-Cola, aquilo ali foi a gente que criou. Eh, a gente criar para marcas enormes, criar a prova de Big Brother, por exemplo, é uma coisa muito legal. Não tem como dizer: "Ah, não, é muito chato". Não, você poder escolher, teve ação que a gente pensou que era com o Ronaldo, é antigo, né, tipo, era o mas ele não jogava mais já. Então, esqueci. Mas, você poder pensar numa pessoa muito legal e você poder trazer ela para uma campanha, isso para um criativo, você ter dinheiro quase infinito é muito legal. Eu acho que viver isso, foi importante, mas, foi também um processo muito acelerado. Eu cresci muito rápido, principalmente quando eu saio do Rio e vou para São Paulo, o mercado agrícola de São Paulo é completamente diferente. O São Paulo tem muito mais oportunidade e você entra numas oportunidades muito novo. Então tinha uma galera com 18, 19 que já estava em empresa muito grande, que essa galera com 24 já era quase sênior. E eu quando cheguei lá que estava do pleno no Rio, eu voltei quase que assistente no mesmo quando eu fui para São Paulo, meu grau era completamente diferente, o sarrafo era outro, e eu tinha que ir atrás ali. Então assim, não me arrependo porque eu cresci muito, mas eu eu dei um salto que eu vi uma galera fazendo depois dos 30 e poucos. Então, assim, óbvio que eu acho que a história da minha tia deu uma acelerada nisso da perspectiva, né, que aí você começa a questionar: "Eu tô fazendo isso pra quê?". Então eu acabei fazendo isso mais nova, mas eu depois vi amigos que tiveram burnout com 33, 34 em diante, porque aí eles continuaram no mercado, porque aí você começa a ganhar também muito dinheiro, aí vai anestesiando tudo bastante, né. No começo é mais fácil sair. Eu saí quando eu comecei a ganhar dinheiro, que a minha mãe foi desesperada, inclusive. Falou: "Meu Deus do céu, socorro, essa garota não tá fazendo tudo errado". Mas quando você começa a ganhar dinheiro, que é o que é realmente quando te prende, que é quando vale a pena ter tudo isso que você passa, as pessoas ficam, né, porque aí você começa a viajar mais, começa a comprar carro, você vai morar onde você quer.
Mas o ritmo de trabalho, aquilo ali tudo é o mesmo. E aí, o que eu vi foram anos depois, uns amigos meus com burnout ou bem próximo disso, ou terminando casamento, você vai tem um preço. Aquilo tudo tem um preço que a gente vai indo no automático, porque ele é glamorizado, ou eu vim de uma geração que eu acho que a gente, entende que aquilo ali é o caminho, a gente não questionava muito isso, você só entra no automático. E eu acho que eu antecipei esse processo, assim, antes dos 30 eu já questionei e falei: "Não sei, mas não tenho plano B, ah, meu Deus, o que que eu vou fazer?". E eu vi metade pelo menos da galera que trabalhava comigo, saiu de publicidade, mas saiu com 34, 35, não saiu antes dos 30, o que é bem mais difícil, porque aí você já tá ganhando muito mais, como é que você vai, eh, voltar várias casinhas, assim, geralmente com filho também, os boletos mais altos. Eu tinha boleto alto, mas não era tão alto dos 30 e pouco. Hoje você é conhecida como uma multiplicadora de líderes. Fala um pouquinho sobre como você criou aí esse estereótipo e como você entende que a sua dor hoje é uma solução criada por você para o outro. Então hoje eu tenho um negócio de impacto que é completamente diferente daquela bagagem, né, aí eu tenho uma empresa onde a gente cria treinamentos práticos para desenvolver competências de liderança. Aí o nosso foco é principalmente geração Z, ali as futuras lideranças, a gente constrói as futuras lideranças, mas a gente trabalha também com as primeiras lideranças e de vez em quando com as lideranças que já estão lá, porque não adianta a gente construir o futuro e aí vem a galera que já está lá e continua estragando ali, batendo. Então a gente tem os treinamentos ali para atualizar as lideranças que estão ali no poder, porque um dos problemas que a gente tem é que elas não se comunicam, a nova lá, elas estão quase de mal ali, assim, tem um buraco entre elas. Mas o nosso foco é realmente desenvolver, essa nova geração de líderes, né, e criar esses treinamentos práticos. A minha história vem muito essa empresa ela existe porque eu fui uma pessoa que sempre fui ali de certa forma, eh, líder dentro do tanto é que eu entrava ali como a única mulher ou uma mulher no eu lembro de uma agência que eu trabalhei que tinham 100 pessoas na criação, eu era uma de 5. Numa outra com 20, isso São Paulo, no Rio mal tinha mulher. Uma de 20, eu era a única mulher. Então para mim, eu sempre dei um jeito de entrar, de desbravar, de alcançar os cargos. "Ah, não tem alguém que seja assim, tem uma pessoa não sei aonde, eu quero aquele cargo, eu quero ser". Uma coisa que eu tive muita dificuldade de publicidade era poder sonhar alto, porque não tinham muitas mulheres naqueles cargos, as que tinham eu não queria muito ser igual, porque elas também vinham de outras gerações com outros padrões, que hoje em dia eu entendo, assim, elas eram muito mais brutas, eram muito mais grossas, eu estava virando. Eu entendo, mas eu não queria ser igual a ela, mas eu era aquela pessoa que queria estar naqueles lugares de liderança. Mas eu vim de um cenário de violência doméstica quando eu era criança. Então, isso conforme eu fui entrando no mercado de trabalho, eu tinha várias questões, assim, eu falo que, quando a gente fala de violência, a gente acho que a pessoa que escuta, ela sente logo uma dor ali, porque a gente fica meio assustado com essa questão da violência. E na verdade as os piores consequências daquilo ali era a parte psicológica. Era a violência psicológica muito mais do que a física, porque a física passa na hora que aquilo ali quebra. Mas a psicológica você vai precisar lidar. Então, para mim era um padrasto, mas às vezes é uma mãe que não acredita em você, que diminui assim. Depois eu entendi que existia isso de diversas esferas, né? Principalmente quando a gente vê adultos, eu tive muitas dificuldades de segurança. Quando eu trabalhava em dupla, em criação naquela época, não sei se hoje em dia ainda está assim, mas a gente trabalhava muito em dupla, né, tinha o diretor de arte, era diretor de arte e tinha o redator. E aí tinha ideias em conjuntos e depois ali na hora de criar a gente dividia. A gente tinha que apresentar essas ideias. Eu sempre deixava ele apresentar, porque eu gaguejava, eu ficava sempre muito intimidada, principalmente porque era sempre um monte de homem, aquela relação ali de poder. Então, isso me atrasou hoje em dia isso para mim é muito óbvio, viu, quanto isso inclusive facilitava de outras pessoas roubarem a minha ideia, e isso era muito óbvio do quanto eu podia ter crescido um pouco mais rápido, do quanto eu podia ter feito conexões, networking, que ajuda bastante a crescer. Eu demorei muito para ser vista, porque outras pessoas estavam sempre mostrando o meu trabalho com mais facilidade, ou
outras pessoas ganhavam crédito total, porque eu estava sempre: "Ah, não tá tudo bem eu ficar nos bastidores, tá tudo bem", porque eu sei que eu criei essa ideia. Na parte ali do a gente tinha muito, os créditos de publicidade tem isso, né, do crédito de cada coisa. Então, pra mim, eu estava em paz, podia botar no meu portfólio. Mas eu tinha bastante dificuldade de oratória, dificuldade de networking, dificuldade via pessoas crescendo com mais facilidade, que a gente fica assim: "Ah, mas é porque puxou o saco". Eu nem sempre puxava o saco. Às vezes estava simplesmente se fazendo ser visto. E eu via que eu tinha essa dificuldade. Eu escolhia certas coisas porque eram cômodas, eu escolhia algumas batalhas. E fiquei em alguns momentos, assim, demorando mais para crescer, porque eu tinha essa dificuldade. E depois empreendendo eu vi que existiam várias ferramentas inclusive dentro da área da saúde, que psiquiatra usa, psicólogo usa, que fica ou ali dentro dos consultórios ou na academia, e essas ferramentas não são acessibilizadas. E são coisas que isso, assim, eu tinha as minhas questões por conta da minha parte de infância, mas algumas pessoas ficam por conta da pandemia, outras ficam porque teve uma mãe que diminuiu, uma mãe que não acredita em empreendedorismo, a gente vê muito família que não acredita, então eu passei, é normal, principalmente quem vai trabalhar com inovação, gente, ninguém vai acreditar. Todo mundo te chamar de maluco é um elogio. Então, só que às vezes quando a gente está ali sozinho, isso é complexo. Então, quando eu aprendi essas ferramentas, eu mudei muito meus relacionamentos, a minha qualidade de vida, de tudo. E eu falei: "Gente, por que que isso não está acessibilizado para uma pessoa real? Por que que a gente não fala de desenvolvimento de habilidade?". E achei muito pouco sobre isso no mercado, me juntei com uma psicóloga e aí a gente começou a criar treinamentos. E aí a partir disso surge a Multiplicando Líderes, que chamavam Infusion na época, em 2017, quando começou. Acho que ela oficializou com o CNPJ em 18, se eu não me engano. E e ela vem muito dessa necessidade que eu tenho, assim, para mim fez muita diferença. Eu sou uma pessoa com TDAH, eu sou uma pessoa que eu grito que a primeira palestra que eu fui dar, que eu estava na verdade num evento e era um evento de alta performance e o cara estava explicando sobre meditação e eu estudo tudo a partir do viés da ciência, então eu sabia tudo sobre meditação e como funciona no seu cérebro. E aí ele perguntou se alguém ali sabia, eu levantei a mão, ele falou: "Então vem para o palco falar". Eu falei: "Meu Senhor Jesus Cristo", 300 pessoas, eu tremia. Ainda eu falei: "Vamos meditar eu e vocês primeiro juntos para eu me acalmar". E não dava pra disfarçar, assim, eu tremia inteira. E eu falo assim, se dali eu meses depois estava num evento falando para 1000 pessoas, se eu conseguia, qualquer pessoa consegue. Qual é a diferença? É você aprender a desenvolver habilidade, é você entender que, você não é aquilo, você não é nem o que passou, nem a sua limitação, que assim como você aprende inglês, assim como você aprende a dirigir, você também pode aprender a falar. Você pode passar mal até eu passo mal até hoje, que eu descobri que eu tenho ansiedade social, que a gente para algumas pessoas melhora e para outras pessoas não melhora. Para mim nunca melhora, eu só sei disfarçar bem. Então, as pessoas no geral não vão perceber. Quando é uma coisa muito grande, antes eu achava que é porque: "Ah, não, é um evento muito grande". Não é, porque na verdade nunca melhorou e eu passo mal. Mas você consegue cumprir aquela função. Exatamente, você consegue ser funcional e fazer muito bem, porque você tem ferramentas para isso. E a habilidade é isso, assim, desenvolver habilidades de liderança é você conseguir ter uma boa oratória, ter um bom comunicador, você saber ter uma boa gestão de tempo, de enfim, são vários recursos que você precisa entender que cada um é uma caixinha e que é possível desenvolver. Precisa de prática, para alguns você vai ter facilidade, para outras você não vai ter. E não se fala isso, a maioria das pessoas que tem dificuldade, ela agarra aquela dificuldade e fala assim: "Ah, eu não vou conseguir de jeito nenhum, eu não levo jeito para isso". E eu também achava que não levava jeito. E não é jeito, é desenvolvimento de habilidade. E aí eu comecei a querer levar isso adiante, porque imagina se eu tivesse ficado ali presa naquela caixinha. Então, hoje em dia, o meu trabalho é conseguir mostrar para as pessoas que elas não são o que elas passaram ou elas não são definidas por aquela limitação.
A gente desenvolve as pessoas a partir das forças, das potências, e o meu trabalho hoje em dia é baseado em conseguir mostrar isso para o máximo de pessoas possíveis. Por que essa geração Z é tão incompreendida? Porque essa a gente pode falar. Então, vamos lá, a geração Z ou a geração do mimimi, como geração, qualquer um mais bem me chama. Eu acho que existe o conflito geracional e assim como o millennium passou também, assim, se vocês forem olhar reportagens, a geração que eu já não sei nem o nome, que a gente vai esquecendo também, a geração anterior do millennium também reclamava, eh, deles. Eu acho que sempre que existe uma diferença de Estrutural, né? ele vai existir um conflito ali entre as gerações. Eu acho que a geração Z, ela já é nativa digital, né, então o millennial ele tá ali, mas ele não nasceu ali dentro com tudo já acontecendo. E então ele tem ali as limitações, então ele vê alguém já raciocinando, falando ele não consegue ter Conexão, né? ele não consegue ser aquela clareza. Um dos exemplos que eu sempre dou é os chefes reclamando que os milênios não veem e-mail. E eles ficam: "Pra que eu preciso de e-mail?" Pra que dar e-mail se tem um WhatsApp? E é exatamente isso. Ficam extremamente frustrados porque não usam e-mail de jeito nenhum, ao invés de chegar e perguntar: "O que funciona pra você?" "Ah, é o WhatsApp." E aí ele só precisa: "Ah, mandar pro WhatsApp também." Mas eu acho que tem a questão do eu sou incomodado. Tem a rigidez, que eu acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais rígido, tem a arrogância do "eu sei mais que você". Eu acho que tem o medo também de você ver que ele tá sabendo mais e você tá ficando pra trás, isso é natural de todas as gerações, é por isso que a gente também, quando entrou no mercado de trabalho, tinha essa questão. E eu acho que ele não é uma geração nova, então a gente não consegue entender mesmo como ele funciona, porque ele vai ter uma gíria diferente, ele vai ter um jeito de funcionar diferente. E uma coisa que eu acho que é importante, que eu acho que é muito importante da gente olhar, que eu acho que pesa muito na incompreensão, é que a gente está falando de um mercado onde está todo mundo saturado e cansado. Então, a gente está falando de pessoas que estão assim: "Gente, eu não tenho tempo para entender esse garoto aí, que não quer falar, que não quer nem ver o e-mail." Então tem essa questão do ele tá sem tempo, tá com boleto, tá cansado, ele ainda vai ter que ensinar a usar e-mail para uma criança que tinha que estar ali correndo. Então eu acho que tem essa questão aí também de olhar do porquê que ele tá com preguiça ou não tá se dando ao trabalho. Eu acho que a questão do mundo polarizado, das mídias, também ajuda nisso. A gente parou de querer enxergar o outro. Então eu não paro para perguntar, eu vou só fechando, porque eu tô acostumada a me fechar no meu mundo. E dentro das organizações, o que é que você entende que as empresas podem utilizar ou de ferramenta ou de treinamento para fazer com que essas 2 gerações entendam que são importantes uma para a outra, num ponto de vista da inovação e num ponto de vista da adequação dessa inovação? Eu acho que tem 2 pontos principais. O primeiro é entender que não vai dar para ficar excluindo a geração Z. A geração Z hoje em dia já equivale a 23 milhões de pessoas dentro do mercado de trabalho. E até 2030 eles vão ser o equivalente a 30 milhões. Então eles agora estão ali como júnior, analista, jovem aprendiz, mas, eh o que a gente está criando é um buraco, onde essa galera não quer virar líder, porque esse líder não se comunica. Então, como é que eu não tô afim, então, de ser uma pessoa que não me desenvolve? Então ele vai ficar ali só no mundinho dele especialista, que é o que a gente está vendo, ou só trocando 6 por meia dúzia, que a gente também está falando de um mercado de trabalho extremamente experimentizado, onde para ele não faz sentido ele vai ficar trocando de trabalho mesmo, que ele vai trocar 6 por meia dúzia. Então ele não é estimulado a querer mais, a querer crescer, porque o que ele está vendo de referência, ele não quer nem um pouco. E a outra referência que ele tem são os pais dele, que geralmente aquele pai cansado, aquela mãe que não conseguiu estar ali presente, e ele não quer, e que a conta não fecha também ali. Então ele não quer ser essa pessoa com burnout, que não tem tempo para nada, mas ninguém desenvolve, ninguém mostra. Então, eu acho que é importante entender que vai precisar desenvolver eles, porque o que está acontecendo agora é que existe minimamente ali um bloqueio de: "Ah, eu não vou lidar com isso", mas você está bloqueando um jovem aprendiz, um júnior. Isso
Só que eles estão cada vez mais se especializando. Você vai precisar dessa força de trabalho já já. E aí o que está acontecendo é as vagas cada vez mais vão demorar mais. Você não consegue efetivar aquela pessoa que você bloqueou ela nem quer, ela está indo embora. E o tempo de contratação está maior. O tempo de contratação maior é dinheiro que você está perdendo. Então está começando, isso já está acontecendo. Então, assim, já está tendo esse gargalo. Então, a primeira coisa é entender que não vai dar para bloquear tanto assim. Você precisa começar a conversar, a olhar e desenvolver essa geração. E aqui cabe num problema que não é só dessa geração. Geralmente, a galera maior não quer investir em júnior. Nem falo de jovem aprendiz e estagiário, porque eles têm menos carga de trabalho, né? Mas de júnior, de uma forma geral, e analista, por exemplo, porque eles pensam, eu vou desenvolver esse colaborador, eu cansei de ouvir isso, eu vou desenvolver esse colaborador e ele vai embora. E aí eu vou falar mesmo por fazer a provocação que um sócio meu da startup agora que a gente está fazendo, que ele jogou, assim, ele falou assim, ele pode desenvolver esse colaborador e pode ser que esse colaborador vá embora e realmente ele tem um problema, mas vale a pena que tenha um colaborador ali que ele não desenvolve? Qual é o preço mais alto? Você ficar com uma pessoa que não está desenvolvida nunca e ela ficar sem estar desenvolvida, ou você desenvolver uma pessoa e ir embora? Qual é o preço mais caro que você vai pagar? Então, primeiro é fazer essa galera entender que precisa desenvolver e que é benefício. Você consegue beneficiar, mas você precisa estimular essa pessoa a ficar. A gerar resultado Ele também. vai indo embora, porque você não está dando. Porque o seu benefício é dar o final de semana de folga, dar o day off no dia do aniversário. O que você está fazendo de estímulo para ele querer ficar? Porque tem isso, a gente está falando de um mercado que não tem benefício nenhum, onde a gente põe os benefícios CLT e diz que é benefício, que é lei. Então, ele não vai querer ficar nesse mercado, né? Você não está olhando, você não está estimulando, você não está desenvolvendo. E você tem que também desenvolver essas lideranças para se comunicar, para não ter essa barreira, para querer a maior parte das lideranças então, no poder hoje em dia, eu falo muito sobre se você está liderando, se você é chefe, está em qualquer cargo de gestão e você está trabalhando da mesma forma que você trabalhava antes da pandemia, você está trabalhando errado. O mundo mudou e você precisa mudar. Agora, com a inteligência artificial, então, nem se fala. Então, esses gestores precisam se atualizar, inclusive na forma de se comunicar. Então, essa geração Z, elas realmente têm questões de comunicação. Então, tudo elas acham que é um assédio moral, porque elas não sabem o que é um feedback, onde ela pode usar a favor e o que realmente é um assédio moral. E a liderança, ela precisa saber falar sem assediar. A gente tem as referências deles são de chefes, de pessoas que dão ordens, onde eu falo e você tem que cumprir. Eu não estou preocupada em desenvolver, eu estou preocupada em que você me obedeça e que você cumpra aquilo ali que eu estou sendo cobrada. E não eu entender qual é a melhor forma para você ser o melhor profissional. E se você não entender como desenvolver isso, principalmente com a inteligência artificial, você vai começar a perder força, porque hoje em dia o que vai diferenciar você ter ou não ter a sua equipe é você saber usar o que ele tem de humano. A parte de resolução de problema, a parte de criação, inovação, é desenvolver essas competências. Se você não desenvolve isso, troca por IA. Só que se você trocar tudo por IA, você vai ter uma rejeição enorme no mercado também. Então, eu acho que tem esses dois pontos. Perfeito. Então, a grande chave da geração Z, da administração dessa geração, é a construção de liderança. Tem uma coisa que a Nath bate muito, é que a liderança é uma construção coletiva, né? Então, quando cada um incumbe-se realmente dessa missão de entender que se constrói em conjunto, a gente tem aí um resultado para além de resultado, tem uma transformação social, né? Exatamente. A gente trabalhar, parar de só olhar o que incomoda, e assim, a gente fala de cargo de gestão, não é só desenvolver as pessoas que eu me dou bem. É desenvolver pessoas, porque se aquela pessoa está na minha equipe e eu não estou desenvolvendo ela e ela está com um trabalho mais ou menos, eu me prejudico também como gestor. É a gente aprender que a gente precisa olhar não só o que incomoda, mas o que aquela pessoa tem de bom para eu poder usar a meu favor. Eu gostando ou não gostando daquela pessoa, ela está trabalhando para mim. Então, a gente aprender a entender quais são as nossas forças para usar isso a nosso favor, inclusive com tecnologia, e aprender a olhar a força do outro até para poder estimular.
E a gente perde muito se a gente não faz isso, né. Eu digo que gerir a geração Z e utilizar a tecnologia como um grande foco vai ser um grande diferencial, já está sendo, na verdade, mas a empresa que não souber utilizar esses 2 fatores ao seu favor vai quebrar, isso é fato. Porque a empresa que não administra recurso humano do ponto de vista de produtividade e de rentabilidade, e não entende que a tecnologia vai ser um paralelo de diferencial para a entrega do serviço ou do produto, aí a gente tem um grande problema, né. E a gente traz aí esse Tirando o Crachá, também dicas de como é que o empresário hoje ele pode trazer pontos e se adequar para sair na frente do mercado. Exatamente, a tecnologia é ferramenta, você vai substituir a IA e você não vai trazer, o diferencial competitivo vai ser o ser humano, vai ser o potencial humano. Então se você não usar os seus recursos humanos, qualquer concorrente vai fazer a mesma coisa que você e se botar um ser humaninho vai fazer melhor. Perfeito. A gente está chegando ao final, mas a gente quer te agradecer. Agradecer também ao Ângelo que fez essa ponte. E desejar todo sucesso para você, na sua carreira, mas multiplicando líderes que multipliquem cada vez mais. Obrigada, gente, Obrigada, Nara, que você volte mais vezes do Rio de Janeiro para a Bahia, que quiçá more aqui, né. Já nervoso, já. Gratidão. Obrigada. Pessoal, o Tirando o Crachá dessa semana tá ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima quarta. Valeu! Tchau, tchau.